ter falado, porque na hora que você falou isso, eu falei, cara, ele falou exatamente uma estratégia que a gente utiliza. Por exemplo, eu, Bruno, eu Sim. tenho a J Contábil, que é a J é a nossa, vamos dizer assim, nossa institucional, né? A empresa inicial. Uhum. A gente tem a J Med, que tem toda uma estratégia de conteúdo voltada ao público médico. A gente Sim. tem o Eu Contador, que é toda uma estratégia de conteúdo voltada para todos os outros tipos de públicos, por exemplo, infoprodutor, afiliados, Sim. e-commerce, negócios digitais e afins. E aí a gente tem aqui outra marca que é meu nome, Bruno Nascimento Educacional, que tem todos os treinamentos do Bruno Nascimento. Só que todas elas alimentam o mesmo comercial. Então, Exato. assim, existe o Bruno aqui, mas todas existem, né? E é o que você está falando. Eu posso não estar ali falando dela, mas ela está me gerando cliente, um aqui, depois Exato. outro ali. Ela é E acho que basicamente isso, uma máquina de vendas. Ela vai conseguir te isso, gerar multi-receitas em vários pontos. Isso sim é uma operação escalável. Porque se porventura você for casar e tiver que ir para uma lua de mel, ou viajar, ou ficar doente, o negócio não vai depender 100% da sua operação, né? De você estar presente na operação. Ao contrário, por exemplo, de um cirurgião que pode ter as melhores mãos do universo para operar, que se ele ficar doente ou tiver um problema, uma intercorrência, ele não consegue. Então ali a receita dele cessa. Tanto que existe seguro para esse tipo de coisa para os médicos, né? Um seguro carreira. sim, Se ele ficar parado sim, por um tempo, a gente consegue ter uma renda. Mas a estrutura, quando a gente pensa, isso causa estranheza no início, mas eu te garanto, é o melhor cenário que existe para o cenário médico nacional hoje. Quem não pensa em marketing, não pensa em escala, não... quando eu digo escala, não é montar uma rede de varejo imensa. Quem não pensa em formatos sustentáveis de negociação, agora na era da internet, porque por exemplo, a gente vai gravar esse conteúdo aqui, isso é um ativo digital. Por quanto tempo que ele vai se replicar? Talvez seja daqui 20 exato, anos seja replicável. Então a gente criar estruturas que consigam trazer, ancorar essa teia de receitas para a gente é sempre o sim, melhor cenário. E o médico, no geral, tem muita dificuldade de entender. Não é nem de entender, ele entende, ele tem dificuldade de executar, de sim, operacionalizar isso, porque ele acha muito complexo. E não é que seja sim. fácil, mas não é nada impossível, assim. De longe, não é nada impossível, entendeu? Sim, sim. O médico ele quer o paciente ali na cadeira e fazer a cirurgia, né? É isso que ele quer, e quer sempre se especializar em alguma coisa nova. Exato. Na verdade, eu não esqueço nunca eu tive no meu segundo, meu terceiro estágio, eu tive um chefe que era sensacional, é um publicitário super premiado. E eu fazia muitos cursos na mesma área, que é a área que eu tenho mais aptidão, que é criação, estratégia. E aí eu estava sempre me aprimorando nessa área antes de montar meu primeiro negócio, né? Eu fiz 3 estágios, montei a primeira agência. Então, assim, ele chegou para mim um dia e falou: Léo, eu queria te dar um conselho. Eu vejo que você é muito diferenciado assim, na parte de estudo, etc. Por que que você não faz cursos na área que você não domina nada? Que você é absolutamente incompetente? Porque essa área você já tem um talento nato. Então, com pouco esforço, você vai se sobressair. Mas se você ficar capenga em outra área, você não vai conseguir criar negócios sustentáveis, que ele já sabia que o meu plano era ser Sim, empresário. Esse sonho. sim, Então, eu cheguei à conclusão que não adianta também assim um médico, a não ser que ele seja altamente em um perfil técnico, se especializar cada vez mais na área dele, deve, claro, mas não estudar pelo menos o mínimo de marketing. Sabe por quê, Bruno? Porque um médico, ele está se vendendo a todo tempo no bom sentido. Quando ele faz uma consulta com o paciente, para o sim, paciente confiar, aquele velho boca a boca de, e aí, gostou do médico? Não, adorei, passou super. Isso é uma venda. A sua imagem é uma venda. Então ele sim, precisa saber o mínimo de ancoragem, de valor, de oratória, de perspectiva, de planejamento. Então, se ele vai muito debandar para a área técnica, ele vai precisar ou de alguém que complemente ele, isso não é um problema, ele pode ter um profissional, contratar alguém, ter um sócio, enfim, uma consultoria. Agora, ele ignorar essa área por completo, isso sim, é um grande problema, real, sim, porque com o passar dos tempos, hoje você já deve notar com os seus clientes, né? A queixa recorrente dos médicos de eu estou precisando fazer coisa nova no digital, no marketing, não sei o que fazer. Na própria contabilidade, as formas contábeis de se pensar, as novas formas de se trabalhar na medicina, tem intermediação, captação de paciente, hoje tem split entre cirurgia, hospital e médico, sim, da parte contábil. Então o mundo mudou muito. E a forma de sim. fazer a administração da medicina, vamos falar assim, o back-office, não a parte operacional, também mudou da água para o vinho, entendeu?